Salve, eu sou o Diego Xavier da Bike. Eu sou o Julito Cavalcante da Bike e você está ouvindo Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música. Bike, grupo paulista formado por Julito Cavalcante, Diego Xavier, João Felipe Gouveia e Daniel Fumega está de volta com mais um novo álbum de estúdio, Arte Bruta. Para conversar sobre o trabalho e o processo de gravação que contou com a assinatura do produtor Guilherme Held, que já trabalhou com o Criolo e Jardim Macalé, eu, Kleber Fak e meu amigo Nick Silva recebemos os integrantes da banda para mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje nós recebemos os queridos e psicodélicos da banda paulista Bike aqui para conversar sobre o novo trabalho de estúdio deles, Arte Bruta. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Salve, obrigado. Gente, 5º álbum de estúdio, o primeiro pós-pandemia. Daqui a 2 anos vocês vão completar 10 anos de carreira da Bike, assim, é uma estrada longa. Nesse meio tempo, assim, muita banda já nasceu, já sumiu, muito artista desapareceu. Vocês seguem fortes aí com esse disco novo, Arte Bruta. E eu queria perguntar o que esse trabalho ele representa para a banda de maneira geral, assim, ainda mais depois desse cenário turbulento pós-pandemia. Cara, esse álbum... Bom, a gente, desde o começo da banda, veio no embalo de lançar 4 discos em pouco mais de 4 anos, quase 5 anos. E a gente estava nesse embalo de fazer a turnê do Quarto Templo em 2020. E ela até começou ali no final de 2019, mas foi interrompida, né, já no início de 2020. Aí a gente tinha essa ideia de já ter um novo álbum em 2020, mas aí tudo parou. A gente ficou realmente, acho que uns 6 meses sem se ver e tal, até boa final ali do segundo semestre de 2020. E aí deu aquela segurada na onda. E 2021 a gente gravou uma session de cada disco e chegou na conclusão que estava na hora de fazer um disco novo. E começou a juntar algumas ideias. E foi bom, porque deu uma renovada. Assim, a gente estava tanto naquele embalo de fazer disco, fazer turnê, fazer disco, fazer turnê. Fazia tempo, né? Acho que desde o primeiro álbum que a gente não parava para pensar um álbum do início, passar por todos os processos, ter um produtor, né, acompanhando, gravar fora do estúdio do Diego. Então foi um jeito novo pra gente, acho, de fazer esse álbum, assim. Foi importante e acabou renovando, assim, mesmo as energias depois de 2 anos sem tocar, 2 anos sem lançar nada, sem gravar. Foi muito importante, assim. Boa. E o que vocês acham que o peso da pandemia mesmo, tipo, esses 2, 3 anos totalmente parados, fez com a música de vocês, assim? O que você acha que a direção que tomou depois disso? Cara, eu não sei. A gente ficou o primeiro ano sem se ver, sem tocar praticamente. E acho que cada um foi indo para ouvindo coisas diferentes, assim, ou mergulhando mais em algumas coisas que a gente trabalhou de forma ainda meio rasa no Quarto Templo, assim. Algumas coisas que começaram a surgir no Quarto Templo, mas que a gente não pôde explorar tanto. E a gente teve tempo de se aprofundar em algumas dessas referências e também conhecer coisa nova mesmo. No final foi bom, assim, porque a gente estava, acho que já quase começando a repetir algumas coisas. E esse álbum deu um novo caminho, assim mesmo. Eu acho que a gente conseguiu explorar coisas novas que a gente não tinha explorado nos outros 4 álbuns. Perfeito. E teve as sessions, né? No final da pandemia a gente ganhou uns editais e acabou fazendo uma série de sessions que a gente meio que resumiu a nossa discografia, né? O fato de ter que tocar música velha, tipo, revisitar a discografia que a gente já tinha feito, com essa calma, né, que a pandemia impôs pra gente, deu pra sacar muita coisa, assim, como o que funcionava melhor pro Bike, assim, tanto como eu acho, como discografia, quanto pra gente também ao vivo, né? E esse lance que o Júlio falou, cara, cada um realmente foi meio que se especializando e caiu numa vibe aí na pandemia sonora diferente, que depois, quando a gente foi fazer o Arte Bruta, assim, tipo, caralho, cada um tava numa brisa e isso
E depois o Gui conseguiu condensar todas essas brisas ali e reunir, né? Não ficou só a gente quebrando cabeça. Vamos falar sobre o Guilherme Held aí, como que partiu esse contato com ele que é um cara que circula aí por diferentes projetos aqui da cena paulistana, trabalhou com Criolo, trabalhou com Jardim da Macalé, é um cara que produz muita coisa, tem seus próprios trabalhos em carreira solo, mas como que foi o contato de vocês com ele? Por que vocês escolheram ele especificamente para esse disco? O Gui, a gente conheceu vendo ele tocar, né, com vários artistas, assim. Eu lembro até de ter visto uns shows do Criolo, sei lá, uns 10 anos atrás, assim, na época do Nó na Orelha, com a banda grande, assim. Daí eu falava, pô, da onde que é esse guitarrista, né? Porque ele tinha aquela coisa psicodélica, trabalhava bastante com feedback, assim, era bem um cara que eu não ia imaginar tocando com um artista de rap. Apesar do Nó na Orelha ter vários caminhos, né? Não é só um disco de rap. Pra mim foi uma surpresa. E aí eu fui entendendo que ele já tinha tocado com o Verocai, era tipo um discípulo do Lani, né? Ele morou com o Lani, tinha aquele projeto Alpha com o Lani. Aí eu fui entendendo a guitarra dele. E aí eu lembro que a gente já tinha feito o Quarto Templo pela primeira vez com um produtor, que foi o Apollo 9 e o Renato Cohen. E o Apollo vem muito do lance dos sintetizadores e da teclas. Música eletrônica ali, né? E o Renato da música eletrônica total. Então tem um pouco disso no Quarto Templo. E uma das coisas que eu e o Diego a gente conversava era que a gente queria tomar um novo caminho para as guitarras agora no Arte Bruta. Porque, pô, a gente já tava nas nossas guitarras ali 4 discos e tal. Os 3 primeiros a gente mesmo produziu. E o 4º disco teve esse complemento de teclas e um pouco de coisa eletrônica. E agora a gente queria tomar um novo rumo para as guitarras. E a gente pensou em outras pessoas, mas no final das contas a gente chegou à conclusão que o Gui era o cara, assim. E eu lembro quando eu vi o lançamento do Besta Fera, do Jardim Macalé, no auditório do Ibirapuera, que foi quando eu falei, porra, esse cara realmente tem uma linguagem que a gente gosta, que tem a ver com outros guitarristas que a gente curte. E o cara tá aqui, né? Tá pô, aqui do lado, super acessível e tal. E no meio do caminho, o Thunderbird, que é nosso amigo, mostrou o trampo do Gui, né? O disco solo dele, que acho que saiu em 2020, se eu não me engano. Saiu bem no meio da pandemia ali. Saiu bem no meio da pandemia, que tem, pô, músicas incríveis, tem uma produção foda. E, ao mesmo tempo, o Thunder mostrou o nosso som pro Gui. E rolou esse primeiro todo contato. meio de campo ali. O Thunder e o Gui tinham uma banda, ou tem ainda uma banda, que chama Electromotor. Eu não sei se eles já lançaram alguma coisa, mas eles já fizeram alguns shows. E até no disco do Thunderbird tem uma música do Gui, tem uma música nossa, né? No disco que saiu ano passado. Então ele fez esse primeiro contato. E aí quando a gente pegou para produzir as músicas do Arte Bruta, já era, sei lá, final de 2021, tipo outubro de 2021. E aí a gente entrou em contato com ele. Aí eu lembro que fui no estúdio dele, que é aqui em São Paulo, final ali de 2021, dezembro. Mostrei algumas coisas que a gente já tinha feito no estúdio. E a gente conversou, tipo, trocou muita ideia, falou de referência e tal. Conheci o estúdio, conheci as guitarras e pedais que ele tinha, que isso pra gente foi uma parada que era isso. A gente queria tomar um novo caminho, assim, não gravar só com as nossas guitarras, os nossos pedais e tal. Misturar bastante uma assessoria coisa, de guitarra mais forte. Uma assessoria de guitarra mais forte, assim. E rolou, né? Aí foi meio que isso. Ele pegou umas ideias que a gente tinha ali. E aí, a partir de janeiro de 2022, que a gente começou a se encontrar, todos, e começou a gravar. E aí, muita coisa foi se misturando, juntando, né? Algumas coisas que ele acrescentou também. Aí a parada começou a se estruturar ali, no início de 2022. Perfeito. Massa. Esse disco tem capa de Julie Ribeiro ali, ela tem... É quase uma história em quadrinhos, assim, as coisas meio interligadas ali, elas se conectam. Sim.
E eu sinto que de uma forma ou de outra ela dialoga também com o próprio conceito do disco. Eu sinto que muitos dos temas meio que ficam circulando ali dentro do disco, ele é um trabalho bem homogêneo. Queria que vocês comentassem um pouco dessa questão estética aí dentro do disco e desse conceito por trás do álbum ali, onde tem algumas frases que se repetem ao longo dele ali, esse conceito do além ambiente, além céu. Conta um pouco sobre isso aí pra gente. A arte, o nome, né, veio antes da arte, antes do disco ficar pronto. Arte Bruta foi um movimento, né, criado ali na França, que era basicamente, não tinha muita regra, não tinha muita teoria em cima das artes que eram criadas por crianças ou pacientes de hospitais psiquiátricos e pessoas que não tiveram estudo, né, ligado à arte, assim, que nunca estudaram arte. Faziam o que estava um pouco na cabeça mesmo, aquela mistura de ideias, mistura de referências, coisas que já estão dentro da mente mesmo, que acho que também tem um pouco a ver com como foi feita as músicas do disco. A gente não seguiu muitas regras, assim, né? Então partiu do nome, e aí a Julie já acompanha a gente desde o segundo disco, né? O segundo, terceiro, quarto e agora o quinto disco. São as artes dela. No primeiro álbum ela também fez um clipe de uma das músicas do primeiro álbum, já fez cartazes, o nosso logo foi ela que fez, então ela já já faz parte da parada mesmo, assim, né? É uma super parceira da banda e foi legal, assim, porque chegava com as referências, com as letras das músicas, a gente queria que tivesse um pouco das artes dos outros discos também misturado. E aí, a maioria das músicas falam, né, de certa forma, da natureza, de animais. Então, tinha que ter isso. E aí veio a ideia dela de ter a gente na capa também, porque a gente nunca apareceu em nenhuma capa, nem em foto, nem na parte interna dos vinis, nada. Difícil até fazer uma foto promo, assim, a gente tem essa dificuldade de fazer vídeo, foto e tal. A gente foi fazer foto promo esse ano, velho. Mas ficaram boas as fotos, ficaram boas. Esse ano que a gente levou um pouquinho mais a sério, a gente sempre teve essa dificuldade, e aí ela veio com essa ideia, todo mundo curtiu, até a contracapa, que é o vinil, continua o desenho, tem a gente também. Aí ela trouxe essas ideias de ter a gente na capa, de usar alguns elementos das outras artes e de basear tudo também nas letras e no conteúdo das músicas, né? Porque se a gente pega o Torto Santo, são várias pequenas músicas dentro de uma só, assim, são 3 minutos tem muita coisa acontecendo, e acho que a capa também tem essa coisa acontecendo, assim, de um desenho tá por cima do outro, um se liga ao outro, como se fosse uma coisa só e sem seguir muita regra mesmo, assim. Uma das coisas que a gente conversou muito enquanto estava fazendo a arte era meio que isso, não deixar perfeitamente colocadas as coisas, sabe? Era para ter essa sobreposição, era para ter essa ligação com elementos que naturalmente a gente não vai ver interligados, seja na natureza ou numa paisagem urbana, assim, ou coisas que talvez a gente nem exista mesmo, assim, sei lá. A gente quis misturar muita coisa, e as cores, a paleta de cores também, que chegou num lugar bem legal. E acho que tem exatamente isso, a capa tem a ver com o que tá gravado, com o que aconteceu com as músicas, Boa. Acho que tá muito ligado. Vamos pras faixas, então? Bora. Vou pegar já logo de cara 2 aqui por uma, porque elas são meio que conectadas quase. O disco começa com a instrumental Arco Verde, e aí é uma das marcas desse disco que a gente tem aqui, se não me engano, 3 ou 4 músicas instrumentais. E logo em sequência ele já emenda com a Lei Ambiente, que eu sabia que eu não tava louco quando eu ouvi a primeira vez, que eu lembrei que vocês lançaram essa música em 2021, Sim. Só que ela era bem diferente da versão atual, né? Essa versão atual ela tem um outro tratamento, ela tem essa estrutura que evoca ainda mais o Fuga número 2 dos Mutantes, ainda na levada da voz. Comenta um pouco como que é esse ato de abertura aí dessas 2 canções, por que vocês escolheram elas para abrir o disco? Então, o disco, assim, ele foi pensado... A princípio seriam 2 grandes faixas para a gente lançar um vinil lado A, lado B. E aí o lado A começaria ali com Além Ambiente e iria até Clara Luz. E o lado B começaria que vai da terra ao céu e acabaria em
A Queda do Céu. E aí as introduções e a música final, a Yaripó, do lado B, acabaram sendo criadas no estúdio. Então eram duas músicas grandes, e aí a gente Fase pensou prog que do bike. era pra ser mesmo, assim. Tipo, a Lei Ambiente, tanto que chamava Lei Ambiente 1, a Lei Ambiente 2, a Lei Ambiente 3, que era a Lei Ambiente, o Torto Santo e Traço e Risco. Aí a gente mudou o tom de cada uma para não ficar exatamente igual. E Clara Luz e Filha do Vento e Clara Luz também era uma música só, basicamente. E as três partes, instrumental e Santa Cabeça, são as 4 músicas que estão na sequência ali, acho que a 9, a 10, a 11, a 12, era uma música só também que a gente partiu, porque acho que ia ser meio complexo lançar 2 músicas de 15 minutos assim nas plataformas e Sim. tipo, até para trabalhar single e tudo mais. Então a gente foi repartindo, mudando o tom, e aí começou a surgir essas pequenas vinhetas para dar uma separação maior. Daí entrou Arco Verde, que é esse primeiro riff que vai dobrando até chegar na introdução de Além Ambiente. Entrou Cedro ali no meio para dar essa quebrada na sequência da Além Ambiente 1, 2 e 3. E aí a gente também acabou criando essa outra introdução, porque seria o lado B, que é Além Céu, e fechou com o Yaripó, como se fosse uma... para fechar mesmo, uma grande música de encerramento, quase um, sei lá, um retorno ali, um presságio, alguma coisa do tipo. Mas basicamente a ideia era ter uma introdução instrumental, por isso Além Céu chegou a ser, por um momento, a introdução do lado B, aí no final das contas ela virou a introdução do lado A, que ela é bem curtinha. E Além Ambiente um pouco por isso, porque ela já tinha sido lançada e algumas pessoas já iam se ligar nela, iam se familiarizar a ela. Então a gente não queria jogar ela muito para frente do disco, assim, já deixar ela logo de cara. E tem essa semelhança com Fuga número 2, que acho que veio, sei lá, né? Acho que a gente é muito... Eu gosto muito de Mutantes, sempre ouvi muito Mutantes. Acho que talvez seja a banda que eu mais gosto, assim, do Brasil. Talvez não os discos que eu mais goste sejam os do Mutantes no Brasil, mas acho que a banda, como o conjunto todo e tudo que veio a ser a carreira solo de cada um, toda a história, né? Tudo que eles fizeram parte ali da Tropicália, acho que seja a banda mais representativa. E partilho muito desse pensamento. E aí acho que tá na cabeça. Eu acho até que foi o irmão do Diego que uma vez ouviu e comentou, pô, isso aí tá me lembrando não sei o quê. Daí quando a gente viu já era, já tinha ido. E já tinha gravado. Já tinha gravado e não tinha... Ninguém tinha sacado. Aí o irmão dele falou, aí depois de um tempo, aí acho que o Matias, quando ouviu o disco, ele falou, daí agora, tipo, falou, pô, agora já é mesmo, né? Virou isso. E virou uma homenagem meio sem querer, assim. Perfeito. A gente chega em Torto Santo, ela não me parece, sei lá, tipo um pós-tropicalismo ali. Eu gosto muito da dinâmica dela, assim. A cadência da bateria é tipo, bem marcada. E acho que o melhor pra mim dessa faixa é o diálogo das guitarras, assim. Fica, tipo, vocês dois conversando ali através das guitarras, isso eu acho muito legal. Conta um pouco mais pra gente dessa faixa. Eu acho que essa faixa, ela meio que resume bem o disco, assim, né? Tanto que o final dela é a base da música que fecha o disco, que entra aquele violão com coro, e tem essa brincadeira toda das guitarras, que acho que veio um pouco do Guia, eu acho, esse respiro, porque acho que nos outros discos a gente tocava tudo ao mesmo tempo, todo mundo, sem parar, assim. Eu acho que esse disco, na mixagem, acabou tendo alguns respiros de voz, em alguns momentos a voz sozinha, as guitarras conversando bastante. E ela era parte do meio, assim, né? De Além Ambiente. E antes de chegar em Traço e Risco, ela era parte do meio. A gente mudou o tom também para dar uma diferenciada. E tanto que a letra, ela como se fosse uma continuação também. As letras são bem... quase um mantra, né? Elas ficam se repetindo. É uma coisa bem circular, assim. É bem interessante como vocês colocam essas letras e que apesar de ter poucas palavras, tipo, elas vão ganhando significado novo a cada nova passagem, assim, é bem interessante. A gente acaba usando as mesmas palavras em algumas músicas e mudando a ordem para tentar dar esse outro sentido com as mesmas palavras, para ficar um pouco essa, sei lá, né, para ficar mais livre mesmo. A gente não tenta
escrever algo que já seja, que você escute e já entenda o que a pessoa tá querendo passar. Na verdade, fica mais para cada um interpretar mesmo o que tá entendendo. Assim, a gente não tá falando diretamente sobre um tema específico. Acho que aquilo ali é um pouco para representar qualquer coisa, ou às vezes só para fazer parte daquele todo ali do instrumental. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Boa. Acho que já faz parte um pouco do nosso universo, cara, também. Sim. A gente meio que sacou, né? Nesses anos todos, assim, a gente tem muito o feedback, assim, das pessoas falarem pra gente que ficam chapadas mesmo no show sem ter usado nada, né? Então, esse conceito foi uma coisa que a gente resolveu aprofundar bastante, assim, nesse disco, assim. Esse e também um lance que a gente fez uma gravação antes do Arte Bruta com o Dudu, que foi um cover de Legião Urbana que não saiu, que ficou parado, aí ficou travado na história. Isso não foi lançado, né? Não. Não, cara, é para um documentário do Renato Russo. Ah, é aquele que não tá foi travado. pra frente. Um monte de artista brasileiro gravou e cancelou de última hora, é verdade. Tem a Elza Soares, é incrível. Surreal isso. E esse tá travadão, faz 1 ano e meio já, a gente espera que saia em algum momento. E esse trabalho com o Dudu, ter feito conhecido o Dudu e feito Dudu Marotti. Dudu Marotti, queridíssimo. Já Sim. participou aqui também. Fantástico. Cara, foi a primeira. Ele é um cara muito pra cima, né? Assim, muito pra frente. E foi a primeira. Depois da experiência com o Renato e com o Apollo, ele é um cara, eu acho que assim, mais dançante, vamos dizer assim. Quando a gente gravou lá no estúdio, ele sempre falava uma parada: não, meu negócio tem que. A galera tem que abrir o bracinho. Fazer assim, tem que curtir. E esse foi um conceito que a gente quis levar pra caramba, assim, com Arte Bruta, assim, a gente tentar, além das guitarras que a gente, né, escolheu o Guilherme ali pra fazer aquela assessoria, né, pra trazer os fãs, das guitarras, dos timbres, teve essa parte, assim, que o Guilherme já chamava de pista, da gente trazer esse balanço, né. A gente tentar, da nossa forma, ser mais dançante, mais pulsante, né? Chapante e pulsante. Esse foi um rolê que rolou muito, assim, em todo o disco Arte Bruta, porque durante um período, ficou um bom tempo o Júlio e o Daniel, batera, né, tipo, tocando os dois juntos, entendendo ali o esqueleto, e eu e o João tava meio enrolado com várias questões de trabalho, de edital, por fora. Antes de a gente cair pro Gui, a gente fez uma demozinha aqui no estúdio, que aí esse bagulho, esse mote, assim, de tentar deixar a parada mais mântrica e dançante, foi o que ditou a regra, assim, eu acho. Acho que a gente tava muito, né, acho que desde o quarto tempo a gente já tava muito no lance do krautrock, né? Aquelas baterias repetitivas, mas quando eu e o Daniel começamos a trabalhar as bases, a gente tava muito mergulhado no Silver Apples, né? E tipo, principalmente nas baterias, assim, que é uma coisa que o Daniel levou muito pro disco. Aquela coisa de beat orgânico, mais pulsante e dançante, assim, sem cair no que seria um beat eletrônico, de loops e tal. Uma coisa orgânica, mas bem dançante, assim. Perfeito. É curioso que você fala de bateria, porque daí a gente chega aqui na quarta faixa, ela tem participação do Guilherme Held, tô falando de Cedro, mas é uma que destaca a percussão de um jeito um pouco diferente, é que ela tem uma pegada, uma brasilidade ali no fundo, não sei, às vezes evoca uma coisa meio africana em alguns pontos. Conta como que é essa música, que tem 1 minuto e 46, mas que parece que tem muita informação ali diluída dentro dela também. Essa música é uma parceria, né, do Gui com a gente. Essa e Aripó, que é a última, são as duas parcerias do disco. Nessa, o solo é o Gui que gravou, quando entra aquele solo de guitarra, bem característico dele. E isso foi uma das coisas que o Gui trouxe também, a percussão, que a gente sempre usou nos discos, mas sempre ali de fundo, uma panderola, né, um efeitinho, uma coisinha ou outra, e ele quis trazer muito isso. Acho que o Daniel gravou percussão em praticamente todas as músicas, e essa acho que principalmente veio muito, foi uma mistura muito Brasil, não Brasil assim das referências, né, porque um dos discos que a gente também ouviu muito
durante todo o processo foi o Krishnanda, do Pedro Santos. Sim, maravilhoso. Que, tipo, acho que foi a grande referência pra parte percussiva, né? E o Gui também ama esse disco, e todo mundo gosta pra caramba Ele é um desse puta disco. estudo de ritmos esse disco. Nossa, né? é muito foda. E a capa também é muito foda. As letras são muito legais, das músicas que tem letras e tal. E, ao mesmo tempo, na hora de escrever a letra, eu tava muito na pira do Dorival Caymmi. A gente tá ouvindo aquela repetição dele, o vento, 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 o mar, o mar, o mar. E aí, quando entrou essa música, eu falei, puta, vai ser uma parada meio assim. E foi uma das poucas letras que eu escrevi no estúdio, né? Porque como essa música não existia, partiu do Gui, o riff. Aí, quando caiu pra escrever... E a ideia do Gui também era pra quebrar um pouco aquela sequência das 3 músicas ali. Ela contrasta bastante. É como se a gente tivesse tirado a cabeça pra respirar de algum lugar, ou como se a gente tivesse, tipo, acordado da viagem e depois você volta de novo. Que acontece também um pouco, às vezes, isso, né? E aí é por isso, aí ela é rápida e, na verdade, ela cresceu, né? Porque ela meio que acabava no solo do Gui, e aquele final que é quase um coco psicodélico ali, com o coro e tal, nem tinha, entrou ainda depois, era pra ela ser uma vinheta ainda menor. E, pô, foi um trampo foda, assim. É uma parada que acho que é a mais marcante, assim, da parceria mesmo, assim. Que o Gui conseguiu trazer a guitarra dele e a gente conseguiu fazer uns arranjos totalmente diferentes de qualquer coisa que a gente já tinha feito, mas conseguindo explorar todas essas novas referências que eram mais atuais pra gente, assim, e que era totalmente demais. Brasil, né? Percussão do Pedro Santos e um pouco da poesia ali do Dorival Caymmi e tal. Bonito demais. Boa. A gente chega em Trace Risco. Ela, pra mim, ela resume bem o disco, assim. Ela parece brincar bastante com sentidos, assim. Acho que ela fica juntando, sei lá, tipo, ruidoso e uma coisa mais serena, um áspero e um macio. Então ela fica nesses contrastes de textura, de timbre. Daí fora os mantras, né? Que aquela coisa que a gente tinha falado, de ser uma coisa bem reducionista, mas que conversa, fala muita coisa, né? Conta pra gente como foi fazer essa música e por que colocar ela bem, né, depois dessa outra faixa que vocês tinham comentado. Pra mim ela é a mais prog. E ela é a mais bem difícil. É a mini prog. A mini prog. Começou a ensaiar ela, acho que sexta, e ensaiou ela sexta e terça, e foi todo mundo queimando o cérebro pra conseguir tocar, assim. Tá difícil. Que vale lembrar também que, assim, a gente gravou o disco no ano passado e não tocou o disco, né? Então a gente tá meio que pegando as músicas agora, assim. Então tá sendo esse outro processo de redescobrir as músicas, algumas coisas até rearranjar, né, pro ao vivo. Então tá sendo bem louco, assim. Tá sendo muito foda, é um bagulho que a gente nunca fez, eu acho, também. Mas ela entrou ali porque, na verdade, ela era a terceira parte, e aí entrou essa ideia de ter uma coisa diferente, foi quando entrou Cedro, e ela, tipo, são aqueles 2 minutinhos ali muito tenso e acaba com aquela mudança de tom ali no final, bem torto, as guitarras entrando, saindo, a bateria frenética, meio que era pra ela ser um encerramento, né? Então acho que por isso que entrou nessa... E ela é tipo mini prog, né? Em 2 minutos acontece muita coisa, a letra repete ali rapidinho, um pedacinho, assim, você nem tá esperando que vai entrar a letra, entra rapidona, acompanhando a guitarra e tem aquelas mudanças de tempo. E aí, aquele finalzinho, depois que canta, são tipo 5 sequências de riffs que são completamente diferentes. E tudo muito rápido, e um correndo atrás do outro, assim, um pouco aquela coisa que acho que vem ali também do krautrock, das coisas estarem se encontrando e desencontrando, aí elas se encontram no momento jazz, que se né? encontra. Tipo... Exatamente. E, tipo, foi uma loucura. E ela também, a gente acabou mudando o tom, né? Eram as 3 no mesmo tom, aí a gente só manteve ela em ambiente, aí mudou o Torto Santo, a gente acho que aumentou um tom e Trace Risco abaixou o tom, ou o contrário, não lembro também. Porque agora a gente tá refazendo pra tocar tudo no mesmo tom, assim. Então foi uma experiência foda, assim, pra gente.
A gente chega agora em mais uma canção que eu acho fantástica, que é Filha do Vento. Pra mim, ela vai muito no embalo ali do Em Busca da Viagem Eterna. Eu sempre acho que vocês colocam umas referências de filmes, uns significados ocultos. Eu fico tentando desvendar o que vocês estão tentando colocar ali. De novo, eu acho que ela é uma dessas que cai numa coisa meio kraut ali. Eu acho que ela tem uma guitarrinha que, vez ou outra, evoca um Sonic Youth, quando o Sonic Youth tentava fazer uns kraut também. Gosto demais dessa. Conta um pouco mais sobre Filha do Vento e o que se esconde por trás dessa canção. Cara, Filha do Vento, ela foi bem isso, cara. Eu não lembro agora qual música do Sonic Youth que era, mas era uma que ficava na minha cabeça. E aí quando eu, rolou, quando eu fiz Filha do Vento, assim, eu sempre lembrava disso. É bem a guitarrinha do início ali. E aí ela foi tomando forma também, desse jeito, com todo mundo. As guitarras trabalhando, tem aquela coisa meio tensa ali no final, que na verdade emenda com Clara Luz, né? É tipo a continuação do riff ali e vira outra música, que a gente também quis diminuir. E acho que a bateria dela é bem marcante, né? A bateria e o baixo era bem o que o Gui falava de pista, assim, ela joga pra frente, assim, tudo, e as guitarras conseguem ficar livres e brincando. E aí, de novo, veio a mistura que eu costumo fazer nas letras, assim. A ideia era falar do tempo e do vento, e aí mexendo algumas palavras para cada frase dar um sentido diferente, ficar uma poesia bem livre. E aí vem o lance do além, de novo, que também já liga com o além ambiente, com todo o resto ali do lado A. Tá foda decorar essa letra pra cantar, eu errei quase a turnê inteira nos Estados Unidos. Ela é quase uma oração em alguns momentos, ali é quase uma coisa meio mágica, tipo, você tem que pronunciar as palavras corretas, senão esse feitiço não funciona ali. Exato, é tipo isso. No ensaio direto eu erro, assim. Eu fico, puta merda. Mas eu consegui acertar no QXP e consegui acertar no Cultura Livre. Assim. Não, Cultura Livre ainda a gente teve que refazer 3 vezes, porque eu errei, tudo certo, eu errava a letra. Virou ela meio que trava, assim, né? Mas eu gosto muito de fazer isso, acho que é uma brincadeira interessante. E às vezes até eu escrevo, assim, e depois eu começo a chegar nos significados bem depois, assim. Essa é uma que eu ainda tô... Algumas coisas eu sei o que eu tô falando, outras eu ainda tô procurando o sentido dela. Mas eu acho que no final tudo se encaixou e ficou uma parada legal, assim. E também ficou... Acho que talvez ela é a música que a letra mais tá encaixadinha, assim. Sim. Acompanhando a música o tempo inteiro, assim, sem dar aquela coisa de muita onda e tal. Eu gosto muito, assim, acho que é uma das minhas preferidas, assim, da letra, apesar da dificuldade de lembrar. Perfeito. Boa, a gente vai pra Clara Luz. Ela me lembrou bastante as coisas do primeiro EP do Tame Impala, aquela coisa que era... Tinha um refino, mas ainda era muito bruto, assim, o jeito que eles faziam as coisas. E acho que, na verdade, dá a tônica do disco, né? Dessa coisa de sei lá, vocês se entregarem à obra e meio que não saber exatamente pra onde ela vai, pelo que eu entendi, assim, do que vocês falaram até agora. Tipo, vocês fizeram sem saber onde chegar, mas chegaram num lugar muito legal. Fala um pouco dessa música pra gente. A gente tava ouvindo muito Kraftwerk também, pra fazer esse disco. E essa é meio que a nossa tentativa de Autobahn, com um riff que, segundo as palavras do Gui, é um riff de guitarra pra fazer o Kevin Park ficar com inveja. E foi meio que essa foi a brisa. E ela tem um pouco isso, acho que a ideia do Autobahn é que tem hora que parece que os instrumentos estão realmente apostando corrida, né? Sim. Um passa, daí o outro vem, ultrapassa de novo e fica aquela troca. E acho que dá pra perceber um pouco em Clara Luz que às vezes a guitarra tá numa, a bateria em outra e o baixo tá em outra. Em alguns momentos eles se cruzam. E aí também a parte que é cantada, ao invés dela começar junto onde começa a estrofe, assim, o início da música, começa a cantar no último acorde daquela sequência, ao invés de começar normalmente uma música tradicional, a música pop faz, de entrar sempre na cabeça, a gente entra no final e termina no que seria a cabeça da música, assim. E dá aquela sensação do que fala um pouco da letra. Os pássaros voam de um lado ao outro em alvoroço, assim. Dá aquela misturada. E é meio que isso, ela poderia ter, tipo, 5, 10, 15 minutos e a gente ficar repetindo.
e os instrumentos A ideia pro passando show aí, pelo outro. Essa tá difícil também, mas tá rolando. Foi tá do saindo. trabalho, tá saindo. E aí foi isso. E ela era meio que um finalzinho mesmo de clara luz, assim, porque a gente dá aquela segurada ali de Filha do Vento, né? Dá aquela segurada no último acorde e daí já desce e começa a corrida ali pela guitarra e as coisas vão entrando, se encontrando, desencontrando, se encontrando. E o final também vai mudando de tom. Putz, foi meio um progzinho, assim, doido. E acho que quando entra, né, aquela guitarra solo com fuzz e phaser, que remete a essas primeiras coisas do Tame Impala, assim. E foi também quando queimou aquele pedal de phaser do Gui, né? Do Gui. A gente foi a última... Depois de gravar. Foi a última gravação. Foi a última gravação. Já era. Ficou registrado aí. Não tem mais concerto. Entendendo agora o disco como uma obra de 2 atos, assim, faz até mais sentido quando a gente chega agora na 8ª faixa, que é a Lencel, porque ela começa, assim, totalmente atmosférica, ali uma guitarra bem minimalista no começo. Lembrou muito The XX, tipo, aquela... Caralho. De cara, assim, uma coisa meio... A guitarra vem num espaço escuro e ela vai crescendo. Só que, de repente, a gente envereda pra uma coisa meio acústica, meio folk, depois umas misturas de elementos. Ora me evoca, sei lá, os segundos atos de discos do Pink Floyd, ora me lembra algumas coisas do Animal Collective, dessa colisão de ideias, de coisas assim. E eu acho que ela meio que aponta a direção pra tudo que acontece nessa segunda metade aí do disco, né? Mas conta aí qual que é a pira por trás dessa música, que eu acho incrível, que é a Lencel, e que, de novo, 2 minutos e 39 segundos. É muita coisa acontecendo numa faixa tão curta aí. Eu acho que isso, quando a gente resolveu separar as faixas e criar várias pequenas faixas, essa foi um pouco a ideia, né? Porque a gente sempre lançou música muito longa, que as coisas aconteciam, às vezes demoravam um pouco para acontecer, repetiam muito até acontecer. Dessa vez a gente tentou condensar tudo e que tudo aquilo que a gente fazia em 5, 6 minutos acontecesse em 2 ou 3, e aí fica esse tanto de informação, o que também acho que dependendo do ouvinte vai gerar aquela curiosidade de ouvir até identificar tudo que tá ali. Eu como ouvinte adoro fazer isso, assim, de pegar os discos e tem coisas que até hoje eu ouço e sei lá, principalmente, esses dias eu peguei pra ouvir o New York City Ghosts and Flowers e até hoje eu tô decifrando coisas daquele álbum lá, de tão genial que é. E acho que a gente quis brincar um pouco com isso. E aí esse riff a gente também gravou numa velocidade, mixou em outra, aí ele parece que vai acabar e entra uma coisa de violão, quase meio Beatles, assim, eu diria, aquelas canções de violão. E aí entra sitar, que é uma parada que também pegou muito a gente, acho que nas viagens para Inglaterra, assim, a questão da música indiana e tudo mais. Tem um amigo lá nosso que é um pesquisador de cultura hindu, e ele mostrou muita coisa pra gente, e chegou a fazer alguns shows com a gente, tocando tampura e tal. A capa do single de Ali Ambiente... É uma foto dele, lá no Nepal. Que legal. E acho que aí a gente conseguiu colocar tudo. Tem tabla, depois entra os pássaros, que a gente acabou de falar dos pássaros na música anterior. Então acaba pegando várias coisas que vai jogando para várias músicas. E veio aquela ideia também de ter pensando no vinil, né? Aquela abertura pro segundo ato. Bem Sim. Isso, como o Pink Floyd fazia e tal. E essa coisa que vem do prog, do psicodélico, assim, e pensado pro vinil. Aquele segundo ato, tipo, bem além céu. E aí todas as outras músicas estão falando do encontro da terra com o céu. Santa Cabeça, que não me deixa pôr os pés no chão, ou seja, está flutuando no espaço, depois a queda do céu e cai em Yaripoca, tipo o nome da montanha mais alta, né, do Brasil. Então você cai do céu nessa montanha e tem o último ato ali dos mandamentos em cima da montanha. Então esse lado B conta realmente uma história bem grande, assim. Apesar de muita coisa... Não tava maluco, não. Eu sabia que tinha alguma coisa. E acho que até essas coisas instrumentais... Era para ser mais instrumental ainda. Acabou entrando letra, porque o Gui falou, não, cabe uma letra aqui e tal. Aí a gente foi colocando as letras. E aí é meio que isso. Essa mistura toda de referências e de coisas, da mixagem maluca do Gui.
para chegar nessa abertura grandiosa de 2 minutos e pouco, que acontece muita coisa, assim. Eu acho que ficou legal, assim, eu gosto muito. Bom, então já que a gente já sabe, né, que todo esse lado é uma história só, né? Fala um pouco mais pra gente do Que Vai da Terra ao Céu. E já emenda com o Encontro do Céu e com a Terra Isso. aí também, né? Porque elas parecem meio que canções irmãs ali, são 2 pelo preço de uma aí. Elas me passam um senso muito cinematográfico, assim. Sabe quando você tá no filme e aí tem aquela montagem que o personagem principal tá, tipo, sei lá, pensando e revendo as merdas que ele fez no filme, e aí ele vai ter a redenção dele logo mais. Pra mim, esse a hora do filme, assim. Tipo isso. Bom, essa acho que foi quando a gente começou a ensaiar, eu e o Daniel, essas 4 que vem na sequência agora, eram uma coisa só, e ela tinha tipo uns 12 minutos, às vezes tinha 16, às vezes tinha 20, a gente nunca sabia onde ela ia parar, né, quando a gente gravava. E ela é meio que isso, começa ali com a guitarra, aí tudo se encontra, cria um clima, aí parece que tem um ponto de virada ali, né, pra segunda faixa, e é mais ou menos isso. Dá aquele tandã, aí acontece alguma coisa, e é isso, e é basicamente o título da música, se você imaginar assim, que vai da terra ao céu, é isso, e aí é o momento que você chegou e encontrou, né, daí você faz o ponto de virada, que é o encontro do céu com a terra. Aí eu imagino mais uma coisa a meia altura, já, assim, sabe? Você já saiu da Terra, mas você ainda não tá totalmente lá. É aquele encontro. E acho que vai acontecendo, né? Vai acontecendo muita coisa, a gente vai mudando muita coisa, vai entrando, saindo elementos, assim. E pela primeira vez, assim, a gente conseguiu realmente construir uma parada instrumental, né? Que era uma parada que a gente falava e acabou nunca tendo nenhuma faixa instrumental em nenhum dos outros discos. E acho que tem muito a ver também com o que a gente faz ao vivo. Os nossos shows costumam ter muita parte instrumental, pouca parte cantada, assim. Eu acho que a sensação que eu fico do disco todo, de maneira geral, é que são canções curtas, mas que elas abrem possibilidades justamente para as apresentações ao vivo, né? De vocês experimentarem. Sim, é exatamente isso. A gente não queria fazer um disco tão longo. Primeiro que a gente sempre tem o pensamento do vinil, que cabe em 40 minutos, 20 minutos de cada lado, e tipo, a gente sempre pensa nisso. Também, se for pensar mais em relação às plataformas digitais, de músicas muito grandes, que não tem funcionado muito bem. E acho que isso, para não cansar tanto ali na audição, mas para dar esse espaço todo para a gente brincar o tempo que a gente quiser no show. A gente pode fazer esse mesmo repertório num show de 40 minutos, ou de 50, ou de 1 hora, e depende do tempo que a gente precisa fazer o show, o quanto a gente pode brincar, porque depois que a gente já se familiarizou com todas as partes e entende a construção toda da música, a gente consegue brincar à vontade e mudar a dinâmica, mudar o ritmo da parada. Então acho que esse lado B é bem isso, assim, ele traz essa coisa do que a gente faz ao vivo. E acho que essas 2 faixas juntas exemplificam muito bem isso, assim. Boa. Então depois dessa duplinha a gente chega e senta a cabeça, que acho que é a minha música favorita do disco. A minha favorita aí. do disco também. Porra, eu ia falar isso. Da hora. É a mais descaradamente krautrock daqui. Nossa, o Khan grita, o Noi grita. Sim, Putz, grita demais. Muito boa. Mas a coisa que eu acho mais bonita é a sensação de movimento que ela tem, assim, que é uma coisa... Sim. Que tá tanto impregnada na batida, que obviamente dita o ritmo, mas no movimento da guitarra, assim, cara. Parece que ela te joga pra frente. Eu botei pra correr esses dias na esteira aqui e funcionou bonito, assim. Que ela fica naquele tchac, 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 tchac. Estudar esse movimento. E acho que vem muito disso, da bateria ali, né, do Motor Rick, que vem dessas bandas todas que a gente... Nossa, foi maior, né? A gente fica caçando os vinis nessas viagens aí, daí rolou também uma lá, que era um vinil que tava todo mundo caçando. E aí quando o Daniel achou, só tinha um, rolou uma tristeza, assim, dos outros. Em busca da pérola. Assim. Em busca das pérolas. E, pô, o krautrock acho que tá acompanhando a gente faz muito tempo já. Assim, acho que ele apareceu um pouco no quarto tempo, ficou completamente evidente agora, em Santa Cabeça, e é uma
Acho que é uma parada que provavelmente vai continuar acompanhando a gente gosta muito e segue acompanhando. E era para ser instrumental também, porque ela era a continuação, né, das outras duas. E aí foi quando o Gui chegou e falou, pô, dá para colocar uma letra nessa daí, né? Daí ia ser só aquela primeira repetição, minha santa cabeça não me deixa pôr o pé no chão, que era uma frase que eu tinha no caderno de letras, assim, que tava solta, ela não fazia parte de nenhuma letra, de nada, era só essa frase solta. Eu falei, então vai ser só isso aí. Aí a gente repetiu 2 vezes e ficou nisso. Aí foi quando o Diego veio com a ideia de mais uma vez o Mutantes de referência, o lance do Bate-Macumba, né? E apesar acho de ir tirando as sílabas e dando um outro sentido, ainda mais na tonalidade do show, assim, que a gente vai dando, tipo, não me deixa pôr os pés no chão. Aí depois é não me deixa pôr, depois é não me deixar. Vai cortando. E tipo, vai cortando e vai dando até um outro sentido, dependendo da interpretação. E aí veio essa mistura aí do Noi com Mutantes. e foi isso. Era pra ser instrumental, aí depois só as 2 primeiras frases, depois veio o lance de fazer essa jogada. E o final também, que dá aquela caída, assim, que, sei lá, remete talvez um pouco ao Brian Johnson mesmo, essas coisas psicodélicas que a gente gosta, e aí acabou entrando de novo a frase inteira, sendo repetida para ficar talvez mais claro o que a gente estava falando. E acho que é isso. Aí ela meio que praticamente encerra isso, só que aí fica aquela sobrinha ruidosa, que seria a queda do céu, né? E aquela sobrinha ruidosa que já deixa para emendar com a queda do céu. Boa, já vamos puxar aqui então já para derradeira, que a gente tem a queda do céu ali, que é meio que um interlúdio, e aí a gente encerra ali com Yaripó, que ela tem muito da estrutura que a gente ouve ao longo do disco, só que em termos de composição de letra, ela vai para uma abordagem mais declamada, assim, é quase um fechamento, assim, tipo um texto de fechamento, e é uma coisa assim, se fosse um disco de metal, seria aquele fechamento mega catártico ali, do cara meio que declamando uma coisa mega gutural, mas ela traz um fechamento, assim, um pouco mais místico ali pra dentro desse disco. Fala um pouco sobre essa sequência de fechamento aí. Então, a queda do céu é meio que seria o fechamento da Santa Cabeça e das outras 2 que vem antes. A base dela é o início do que vai da terra ao céu, né? A gente repete o mesmo riff de guitarra, e aí entra mais algumas coisas, e tem aqueles ruídos que a gente gravou com um instrumento artesanal de um amigo do Gui também, que ele construiu com uma casca de árvore, que só tem 3 cordas. A gente gravou os feedbacks todo com violino, que era o que o Gui chamava de Velvet do futuro. Que era tipo aquela coisa das violas com arco misturado com, sei lá, era um pouco isso. E cai em Yaripó, que é a mesma base que tem no final do Torto Santo, né? Que no final do Torto Santo ela entra só com violão e entra aquele coro angelical do Diego. E aí, em teoria, ela também seria uma coisa que ia ser só instrumental, só para encerrar o disco, que ela cresce, entra aqueles arranjos de sintetizadores, teclado, bateria meio Ringo Starr, fazendo aquelas viradinhas e tal. Era para encerrar assim, aí veio, mais uma vez, o Gui, falou, vamos colocar uma letra aí. E aí meio que já tinha acabado todas as letras, aí eu juntei algumas coisas que já estavam juntas e outras meio soltas, repetir algumas frases que tem durante o disco para dar essa sensação resumo ali, né? Para dar essa sensação de que isso faz parte de alguma coisa maior. E aí a ideia era meio que essa, tipo, a queda do céu, Yaripó é o nome do Pico da Neblina, né, que é o lugar mais alto do Brasil, é o nome indígena de lá. E aí era meio como se esse cidadão que caiu do céu caiu no lugar mais alto. E aí, tudo que ele aprendeu no caminho, ele declama ali no final, e aí cada um tira a sua própria conclusão do que ele realmente está falando. Assim, porque tem esse tom meio messiânico, meio de fechamento, mas ao mesmo tempo não tem nada muito explícito, né? Você pode tirar a conclusão que quiser do que está sendo falado ali. Eu acho que encaixou bem, assim, arte bruta e toda essa volta que o disco deu, esse monte de informação em
35 minutos, assim, aí esse encerramento. E acho que foi um pouco essa ideia. E ela é uma música mais, né, acordes, assim, sai um pouco daquela coisa dos riffzinhos mântricos e tal. Uma coisa mais tradicional, assim, como canção. Mas aí entra essa sensação de que já ouvi isso em algum lugar, tanto a música quanto alguns pedaços da letra. E aí te remete ao resto do álbum. Pelo menos essa era a ideia, né? Não, funcionou super. A conclusão da redação do Enem. Tipo isso. Boa. Gente, pra fechar aqui uma pergunta que a gente sempre faz e deixa os convidados com pulga atrás da orelha. Se vocês pudessem escolher uma única música do disco, cada um pode escolher uma e fica até mais fácil, mas uma faixa só, que representa o disco, aquela que vocês recomendariam, aquela que vocês mais gostam, qual que é a escolhida de cada um de vocês? Cara, acho que eu escolho o Torto Santo. Eu acho que ela resume bem o disco, assim, de timbre, de arranjo, de ter essa deixa do que vai acontecer até o fim do disco. E, tipo, ela, se fosse pra escolher uma só pra representar o disco, escolheria ela. E acho que é uma das que eu mais gosto também. Eu gosto do nome, eu gosto dela. Boa. E você, Diego? O Santo é foda, pô, vou ficar com o Santa Cabeça, que eu acho que é a mais dançante, é a que a gente toca mais tempo, assim, foi a única que a gente tocou no ano passado. Mais pista, bracinho levantado aqui. Tem um segredo do Marote. Tem um segredo aí do Daniel, que ele falou que ele roubou o beat da bateria do Michael Jackson, talvez seja por isso que ela seja a mais dançante do disco. Então, vou ficar com ela, acho que é uma boa recomendação para quem não viu ainda, entrar no nosso universo, no universo do Arquite Bruto. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado a vocês. Deixo aí o espaço para vocês darem as redes sociais da banda, onde as pessoas acompanham o trabalho de vocês. Vocês já falaram que vem vinil aí, já foi pensado como vinil esse disco. O que vem aí pela frente para divulgar esse trabalho? A gente vai começar agora, primeiro show do Arte Bruta, vai ser em Porto Alegre, final de maio. E a partir de junho tem bastante show. A gente vai para o show em São José dos Campos, né, que é a cidade natal da banda. Aí tem Curitiba, Floripa, vai ter o lançamento em São Paulo no final de junho. Aí a gente segue para Goiânia, Brasília e por aí vai. Isso é o que tem agora. A gente deve voltar para os Estados Unidos também no segundo semestre. E a ideia é essa, continuar tocando o máximo possível, que é o que a gente gosta bastante de fazer turnê aqui fora. A gente pôde voltar a tocar fora do Brasil, né? Desde 2019, que a gente não ia também, a gente voltou esse ano. E o vinil, a gente conseguiu também na pandemia prensar todos os que a gente ainda não tinha prensado e agora ter a discografia completa em vinil. Então só tá faltando Arte Bruta, tá rolando um financiamento coletivo, né? Pra prensar ele, apoia-se/Bike Arte Bruta. E as nossas redes são Bike Oficial, né? Todas, basicamente. Todas, basicamente. Vou deixar listadinho Bike aqui Oficial, no programa. né? E é isso, e tem por vir, tem Cultura Livre por vir, a gente deve gravar mais umas sessions, tem alguns remixes que vão sair também. A session do KXP ficou bem legal. Pô, valeu. Obrigado. Foi um dos primeiros testes ali, né? O Nick é cadelinha do KXP. A gente também, cara. A gente ficou muito emocionado conhecendo a Cheryl, gravando lá no estúdio. Puta, foi muito foda. O clima todo lá, o complexo KXP inteiro é muito massa. Legal. Foi muito emocionante. E aí é isso, deve sair umas sessions. Tem um remix já pronto do Kyotaro, que é do Minami Doishi, que é uma banda japonesa, assim, que é bem kraut, assim, também. Acho que até os caras estão vivendo em Berlim agora. Vai ter um remix do Bank, mais alguns. A gente tá finalizando o clipe aí para lançar em breve também. E acho que é isso, trabalhar ao máximo esse disco esse ano, ver se ele rende até o ano que vem, pra daí a gente começar a pensar em coisa nova, em um sexto disco aí, porque acho que é isso, gravar disco e fazer turnê. É isso aí. Valeu, gente.
O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram. E você também acompanha o meu trabalho no musicainstantanea.com.br. Quando esse episódio for ao ar, já deve ter rolado a crítica do Bike por lá. Então acesse. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, e segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima edição e taca o play aí no disco do Bike. Até mais! Esse podcast foi editado por Nick Silva.